O que você deveria saber sobre apneia obstrutiva do sono? Bom, em primeiro lugar, é preciso saber o significado de apneia obstrutiva. Quando a gente se refere à apneia, a gente está falando de uma interrupção da passagem do ar pela via aérea superior. Essa obstrução da passagem do ar ela pode ser parcial ou total. Quando ela acontece durante o sono, nós chamamos de apneia obstrutiva do sono. Você pode fazer uma apneia no momento que você quiser, é só você segurar o ar. No momento que você está segurando o ar, você está fazendo uma apneia. O problema é quando ela acontece durante o sono. Quando a gente para de respirar dormindo, acontece uma interrupção do fluxo de oxigênio. Quando isso acontece, o nosso cérebro ele nos desperta. E aí é que está o problema. A qualidade do sono de quem tem apneia é muito baixa. As pessoas que têm apneia, elas costumam despertar muitas vezes durante a noite, mesmo que elas não percebam. A gente já sabe aí, se você nos conhece pelas redes sociais ou aqui mesmo no canal, que o sono reparador é muito importante. Quando você tem vários despertares ao longo da noite, o seu sono fica muito prejudicado e você não consegue desempenhar o melhor quando você estiver acordado. Além de que um sono de má qualidade predispõe a gente a diversos tipos de doença, desde doenças físicas, mentais e também uma falta de controle emocional. A apneia é um dos piores distúrbios do sono, porque ela é de alta morbidade, alta mortalidade, está ligada a diversas doenças crônicas, muito em função da baixa qualidade do sono. Quando a gente para de respirar durante o sono, acontecem vários eventos no nosso organismo. Em primeiro lugar, o nosso cérebro identifica que está faltando oxigênio nos tecidos, então normalmente ele nos desperta. Todas as vezes que falta oxigênio no corpo, a primeira coisa que o sistema cardiovascular faz é aumenta a frequência de batimentos cardíacos. Isso, durante o sono, é muito prejudicial em determinadas fases do sono, principalmente nas fases de sono profundo e até nas fases de sono REM, quando a gente tem um grande relaxamento muscular e os tecidos moles às vezes acabam obstruindo a passagem de ar. Então, quando a gente para de respirar durante uma apneia, a nossa frequência cardíaca ela aumenta, nossa pressão arterial aumenta também e o nosso cérebro nos acorda. Quando nós deveríamos estar relaxando, uma baixa frequência cardíaca, uma frequência respiratória mais lenta, uma pressão arterial mais baixa, a apneia nos traz de volta a um estado de alerta, prejudicando substancialmente a qualidade do sono. Um indivíduo com apneia normalmente relata sonolência diurna, irritabilidade, cefaleias, dores de cabeça durante o dia, falta de concentração, falta de foco. É uma pessoa literalmente cansada, exausta, porque ela não teve um sono reparador ao longo da noite. Pessoas que param de respirar de 5 a 15 vezes por hora são consideradas dentro de uma apneia leve, mas o termo leve não condiz nada com a realidade. Parar de respirar de 5 a 15 vezes por hora, é só você fazer o cálculo. Você tem vários despertares, você tem um sono muito agitado. A apneia moderada, a pessoa para de respirar de 15 a 30 episódios por hora. E a apneia grave, essa sim, você deve procurar ajuda imediatamente, é aquela onde a pessoa para de respirar mais de 30 episódios. E tem pessoas que param 70 vezes por hora de respirar. Essas pessoas estão correndo risco de vida, porque a apneia está ligada a infarte, derrame, arteriosclerose, arritmias cardíacas, pressão arterial aumentada, diversas doenças crônicas graves estão ligadas à apneia obstrutiva do sono. E quais são os sinais da apneia? Por exemplo, se você ronca muito alto, veja bem, existe uma diferença. Nem todo mundo que ronca tem apneia. Agora, mais de 90% das pessoas que têm apneia roncam, e roncam alto. Por exemplo, se você tem um ronco muito alto, alguém relata para você que dorme com você que você tem um ronco muito alto, às vezes tem dificuldade de respirar durante a noite, se engasga, tosse durante a noite, acorda diversas vezes, tem um sono muito agitado, você deve procurar ajuda imediatamente. Pode ser que você tenha apneia obstrutiva do sono. Se você tem esses sinais, se alguém que dorme com você relata esses sinais e você se você tem falta de concentração, falta de foco, se sente impaciente, irritado, sem motivação, talvez o seu sono esteja de baixíssima qualidade, e sono é vida. A apneia obstrutiva do sono ela tem se tornado mais comum porque as pessoas têm envelhecido mais e ela é uma doença que está ligada a aumento de peso, ao envelhecimento em si. Hoje nós temos uma melhor tecnologia de diagnóstico, as pessoas têm mais esclarecimento sobre essa condição e têm procurado ajuda. Então são diversos fatores que têm feito com que a apneia obstrutiva do sono tenha sido mais interceptada hoje. Mas o que causa a apneia do sono? Bom, existem vários fatores de risco associados. Por exemplo, aumento de peso é um dos principais. O ganho de peso está muito vinculado ao aumento da circunferência do pescoço, aumento do tecido gorduroso ao redor dos tecidos moles, a questão anatômica da úvula, do palato mole. Esses tecidos
eles podem obstruir a passagem da via aérea. Também existem muitas associações com o esqueleto facial. Por exemplo, pessoas que têm a mandíbula muito retroposicionada, quanto mais retroposicionada, mais para trás nós temos a mandíbula, a gente tem um fenômeno muito comum que acontece, que é a obstrução. Quando nossos músculos relaxam, por exemplo, quando estamos dormindo, a mandíbula acaba caindo para trás, obstruindo a via aérea junto com a língua. Esse tipo de problema é ligado ao esqueleto facial. A gente vê aí uma discrepância esquelética em relação à mandíbula e o resto da face. O palato muito atrésico, muito fechado, diminui a permeabilidade nasal, são fatores que precisam ser avaliados como fatores de risco para a apneia obstrutiva do sono. Então, o que a pessoa deveria fazer se ela desconfia que tem apneia obstrutiva do sono? A primeira coisa é procurar um médico, de preferência um médico otorrinolaringologista, que vai fazer um exame clínico desses tecidos moles, da úvula, das tonsilas palatinas, do palato mole, vai avaliar a língua, vai avaliar a morfologia do esqueleto craniofacial, a circunferência do pescoço e vai pedir um exame padrão ouro para a apneia obstrutiva do sono, que é a polissonografia. Nesse exame, vai ser avaliado se o paciente realmente tem a apneia, qual é o grau de apneia, leve, moderado ou grave, né? Quantas interrupções ou obstrução do ar essa pessoa tem, para então fechar um diagnóstico. Ao fechar o diagnóstico, o médico vai definir qual o tipo de abordagem que o paciente vai precisar ter. Por exemplo, existem muitos casos que a abordagem precisa ser multiprofissional. Precisa envolver uma série de profissionais que vão atuar dentro das suas áreas para trazer de volta um aspecto normal para o sono do paciente. Por exemplo, o paciente pode precisar de acompanhamento fonoaudiológico, pode precisar de acompanhamento de um dentista, pode precisar de um acompanhamento de um neurologista, de um otorrinolaringologista, de um cirurgião. Então, quer dizer, às vezes, a condição da apneia ela é multiprofissional. As opções terapêuticas podem variar desde reposicionamento da mandíbula e da língua mais anteriorizada para liberar a via aérea superior, até injetores de ar comprimido, como o CPAP, por exemplo, e em casos em que é indicado cirurgia, a cirurgia dos tecidos moles, como o aumento e hipertrofia, por exemplo, das amígdalas palatinas, chamadas de tonsilas palatinas, pode precisar de intervenção, pode haver necessidade de intervenção, inclusive de cirurgia ortognática, reposicionando a mandíbula mais à frente, de modo definitivo. Então, desde terapêuticas conservadoras, como aparelhos intraorais ou aparelhos de ar comprimido, até terapêuticas mais invasivas, como cirúrgicas, podem ser necessárias. Agora, um aspecto muito relevante em pacientes que têm distúrbio do sono é a higiene do sono. O paciente precisa ser avaliado dentro do seu ambiente de sono, precisa ser avaliado sobre seus hábitos comportamentais. Muitas vezes o paciente que tem apneia, ele vai precisar perder peso, não tem para onde correr. O paciente está com ganho de peso, está com índice de massa corporal aumentado, uma circunferência do pescoço grande, acúmulos de gordura nos tecidos moles relacionados à faringe. Então, o que vai acontecer? Vai haver interrupções de via aérea. E às vezes a simples perda de peso melhora substancialmente as apneias. Então, a pessoa tem que se conscientizar, a pessoa tem que entender que se ela tem o problema, não adianta ela trazer o problema para o profissional de saúde. O profissional de saúde vai devolver o problema para ela, já até certo ponto, dizendo que você vai ter que mudar hábitos comportamentais, vai ter que mudar um pouco seu estilo de vida, você vai ter que fazer algumas terapêuticas indicadas por esses profissionais para melhorar a sua qualidade de vida, porque sono é vida. Sem sono, você fica com falta de concentração, falta de foco, tem sonolência, fica com uma regulação emocional precária, fica irritado, impaciente, hostil, agressivo. Às vezes você acaba segurando isso no seu trabalho, e quando você vai para casa, você acaba arrumando confusão em casa pelas suas condições precárias de saúde emocional. Então o sono é restaurador. Pessoas que têm apneia obstrutiva do sono, elas têm muitos despertares no meio da noite. Inclusive, como eu falei antes, as pessoas nem percebem isso muitas vezes. Só que quando ela acorda de manhã, ela acorda cansada, exausta, ela pensa assim, pô, tem o dia todo pela frente ainda. Então, o que essa pessoa tem que fazer? Ela precisa descobrir uma forma de dormir melhor, e muito disso depende dela. Então, ela precisa entender que a mudança de hábitos, a forma como ela enxerga a vida, precisa mudar um pouquinho para que ela recupere a sua plenitude de aspecto de clareza mental, lucidez. Essa pessoa ela precisa voltar a ter uma vida normal no aspecto de produtividade, criatividade. E ela não vai conseguir ter isso se ela está tendo apneia, porque a apneia ela impede que as fases do sono sejam contínuas. Ela impede que você esteja num sono profundo, que você complete esse sono profundo. Depois você vai para uma fase de sono mais superficial, anda nessa fase de sono mais superficial, acaba caindo para o sono REM. Quando
Quando você cai no sono REM, é um sono onde você tem, a gente chama de uma atonia muscular, seus músculos relaxam muito. Aquela pessoa que está com, por exemplo, uma gordura excessiva, um índice de massa corporal muito alto, uma circunferência de pescoço muito grande, a atonia muscular, o relaxamento completo da musculatura, inclusive um retroposicionamento na mandíbula, cai sobre as vias aéreas e obstrui o ar. Então essa pessoa ela não consegue completar a etapa de sono REM. E a etapa de sono REM é importantíssima para o aprendizado, para a memória e para a regulação emocional. Então essa pessoa, ela naturalmente é uma pessoa um pouco mais turbulenta, mais agressiva, pouco paciente, carece do QI emocional, ela flutua muitas vezes entre emoções negativas e emoções positivas. Então, a apneia obstrutiva do sono é degradante para o aspecto mental e emocional e perigosíssima para a saúde física. Nós falamos antes que parar de respirar significa aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial no meio do sono. Isso pode levar a infarte, isso pode levar a derrame, isso pode levar a arritmias cardíacas. A apneia do sono leva a doenças crônicas como hipertensão arterial e maior risco de arteriosclerose, que está vinculada à obstrução de artérias, que levam a infarto, que levam a derrame. Então, é preciso que as pessoas entendam que a apneia obstrutiva do sono é significado de altíssima morbidade, altíssima mortalidade. Seguramente quem tem apneia obstrutiva do sono vive menos, porque o sono está ligado à saúde do coração, está ligado à prevenção do câncer, está ligado à prevenção da demência precoce, está ligado à diabetes. Então, se você não tem um sono reparador, que você acorda demais durante a noite, tem um sono agitado, ronca e obstrui a sua via aérea, você tem um risco muito grande de ter uma saúde física prejudicada, uma saúde mental piorada e uma falta de regulação emocional. Então, preste muita atenção, mesmo que você não saiba, se alguém que dorme com você relata que você ronca muito alto, você para de respirar durante a noite, tosse, se engasga, ou você mesmo tem sensações de sufocamento, acenda o alerta vermelho, procure ajuda, porque você está correndo risco de vida. A apneia obstrutiva do sono, ela não só mata você, você pode matar outras pessoas que você seguramente sofre mais de sonolência, você sofre de episódios chamados de microsono, que são 2 ou 3 segundos que a pessoa apaga, desliga, em virtude do cansaço. Se isso acontecer operando uma máquina pesada, se isso acontecer no trânsito, você pode causar uma tragédia. Isso acontece todos os dias no trânsito. Se você não sabe, vou lhe dar um dado americano no caso. Os microssonos matam nos Estados Unidos mais do que álcool e drogas juntos no trânsito. E os microssonos estão ligados a pessoas que dormem mal. Existem muitas causas para dormir mal. Agora, a apneia obstrutiva do sono é uma das principais. Você precisa ter em mente que parar de respirar enquanto se dorme é extremamente perigoso para a sua saúde física, mental e emocional. Eu espero que eu tenha aí contribuído para você entender o que significa a apneia obstrutiva do sono, porque você tem que ter muito cuidado com isso. Procure ajuda, não hesite, não espere, busque ajuda se você acha que possa ter esse problema. Um abraço.